Olá pessoal, TV Cult de volta! E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tomou aí, né, as redes sociais e as pautas nas últimas semanas. É sobre a polêmica exposição Queer Museu, cartografias da diferença na arte brasileira. Como não poderia deixar de ser, né? Tema aí cultural, artístico, a gente vai dar uns pitaquinhos sobre o que nós achamos sobre o que aconteceu, né? E contextualizar, que é sempre importante, né? Algumas informações, porque as fake news estão invadindo, né? Já invadiram o Brasil faz tempo, né? Estão chegando no mundo inteiro. A Queer Museu é uma exposição que contou com 270 obras de 90 artistas. E é uma exposição que estava lá em Porto Alegre, ela foi aberta no dia 14 de agosto e ficaria até o dia 8 de outubro. Só que ela ficou um pouquinho menos de um mês, né, até começar todo esse frisson aí e cancelarem. A curadoria da mostra foi de autoria do Gaudêncio Fidelis, né? E a ideia da mostra é justamente trazer a pluralidade sobre as minorias. É importante a gente falar o que significa queer. Isso. Queer tem a ver com gênero, só que na verdade é um não gênero. Então, gente, se você vai a uma exposição chamada Queer Museu, você deveria esperar que lá haveria obras sobre gênero e sobre como questionar o gênero e o não gênero na sociedade. Quem quis boicotar a exposição questionou que aquelas obras não são consideradas arte. A gente já comentou aqui sobre cultura, que cultura não é só o que você gosta, arte também não é só o que você gosta. Então, qual que é o papel da arte? É também embelezar. Tem gente que fala, arte pra mim é beleza. Ok, arte... É super subjetivo, né? Mas... Primeiro que é subjetivo, mas além de embelezar, a arte também pode questionar. Então, aquilo que você enxerga, a forma com que você interpreta, tem muito mais a ver com você do que com o artista e com a obra. Então, se alguém viu aquele quadro e diz que incentiva a pedofilia, aquilo diz muito mais sobre você do que sobre aquele quadro. Esse é a respeito, não é? E sobre esse ponto, a gente sempre, né, corriqueiramente ouve, isso não é arte para mim. Tudo bem, pode não ser para você, mas é para alguém. E tem uma segunda questão, justamente essa exposição era para poder trabalhar com temáticas de minorias. É um recorte feito sobre uma parcela da sociedade que sofre de maneira abundante há muito tempo e a ideia era trazer à tona esse tipo de coisa. Então, quando viram as obras, né, que as pessoas falam, foi pedofilia, né, ela foi censurada por pedofilia, por zoofilia. Imoralidade. E só uma coisa, a questão do boicote, de você se pôr contra, ela é legítima, você pode ir lá e contestar. O que houve foi uma censura, que é muito diferente, né? É, porque eles não só censuraram a obra, mas censuraram a exposição inteira. Acabou a exposição. Não foram aquelas 3 obras que as pessoas questionaram, que eles acharam melhor tirar para não ter tanta polêmica. Não, eles simplesmente censuraram. Uma outra questão de quem boicotou e censurou, que aquele tipo de exposição não deve ser feito com dinheiro público. O dinheiro público, que é a Lei Rouanet, é utilizado para produtos culturais dos mais diversos segmentos. Tem exposições que questionam o gênero, tem peças de teatro, tem todas as áreas e também tem exposições sobre religião. Então, quem é ateu, por exemplo, pode questionar que o dinheiro público também não deve servir para reformar a arte sacra. Exato. Existem, além de exposições de cunho com conteúdo religioso, publicações de livro falando sobre igrejas, patrimônios, tal, que são vinculados à Igreja Católica, por exemplo. Existe um artigo específico, né, um segmento específico para música gospel. Você tem restauros de edificações de igrejas, tal, com valor artístico e histórico, que são de cunho religioso, manutenção de acervo de arte sacra. Então, existe uma infinita gama que já é vinculada, por exemplo, às igrejas, e quem é ateu, por exemplo, não tem o direito lá e dizer se... Aliás, ela tem o direito de ver, de entender e de contestar alguma coisa, mas ela não tem direito. Isso não é arte, isso não pode.
Porque o MINC, né, o Ministério da Cultura, tem uma equipe muito competente que faz a análise disso, e a lei é antiga, de 91, então tem uma série de procedimentos, né? Agora, se você acha que aquilo não é arte, ok, você não consome, mas não tem direito de boicotar. Para tirar também outras besteiras que estão circulando por aí, que, usa esse dinheiro para poder construir hospital, creche, infraestrutura de tudo que é tipo. Gente, é um recorte do orçamento, mas é minúsculo, que é destinado para toda a pasta do Ministério. E a Lei Rouanet ali, ó, coisinha mínima, tá? Sem subvenção do Estado não se faz cultura. A gente faz cultura e arte, mas assim, pouquíssimo, né? Então, peças de teatro, exposições, cinema nacional, precisa sim de ajuda do Estado. O ideal seria essas peças, esses produtos culturais sobreviverem de bilheteria? Sim. Seria, mas quem vai ao teatro, quem vai à exposição pagando hoje em dia? Pouquíssimas pessoas. Não tem nenhuma indústria consolidada para isso, então necessita... Primeiro tem que incentivar, então esse é o papel do governo. Então, não dá para usar a verba para outra coisa, a verba é para isso e é uma coisa minúscula. Lembrando que a Lei Rouanet, quando você aprova, você está autorizado a captar, você não recebe o dinheiro do governo. Aí você tem que procurar uma empresa, esse processo é dificílimo, é uma minoria que consegue o recurso para poder realizar um projeto, tá? Então, já é pouco. Se tirar, então a gente não faz mais nada, né? Então, é bem triste como é que as pessoas tratam de maneira rasa a questão da produção artística e cultural. Subvenção também via imposto não é uma exclusividade brasileira. Vários países no mundo fazem, então é comum. Só que aqui, né, falou que vai dar, tá dando dinheiro para artista, para não sei o quê, mas não é bem assim que funciona. Eu acho que muito mais grave do que fazer uma exposição com a qual você não concorda é acabar uma exposição que já recebeu uma verba do governo e aí o dinheiro... Não tem como voltar, porque ele já foi usado. Muitas pessoas que criticaram, né, começou essa movimentação em redes sociais e tal, infelizmente, a maioria delas nem vai à exposição, nem vai ao teatro, nem consome nenhum tipo de produto cultural, né? Tem uma das pesquisas que circulou por aí que mais de 90% da população brasileira nunca pisou em um museu ou foi a uma exposição. Então, elas pegaram informações que foram colocadas na internet, os fake news, e começaram, eu sou contra o quê? Se você nem foi ver o que era, né? Outra coisa importante é o contexto. Para a gente analisar uma obra de arte, a gente tem que contextualizar aquela obra no cenário histórico em que ela foi feita. Então, a gente teria que entender qual foi a motivação do artista para fazer aquela obra. Fazendo um paralelo com outra polêmica, que é a questão aí da cura gay, a gente teria que analisar aquela lei no contexto histórico em que a gente vive. A mesma coisa é a arte. Por que aquela arte foi feita? Por que aquela lei foi feita? O que aquilo vai implicar na sociedade? Então, o contexto é uma parte muito importante quando a gente analisa uma obra e também o cenário em que ela está inserida. Você foi ver aquela obra no Queer Museu. Você não viu aquela obra numa cartilha infantil. A única questão que a gente pode colocar aí que é interessante é a questão de ter um indicativo de idade, igual tem um filme, que é alguma coisa. Mas a exposição não era para público infantil, não era para criança. Eram algumas ações educativas, que são ações para poder trazer crianças e fazer formação de público, para elas consumirem exposições, teatro é uma coisa comum. Mas não era voltado para criança, e a questão se aquilo é próprio ou não é muito subjetivo. Os pais ou os responsáveis que conversa com um adolescente de 12, 14 anos, vê aquilo, não tem problema nenhum, né? Mas ainda assim, o Ministério Público atestou, né? Não tem problema algum. Uma das obras, que é da Bia Leite, chamada Criança Viada, que é de 2013, né? Que é a mais recente. Que é a mais recente, é um Tumblr, e que falaram que era incitação à pedofilia, na verdade é o contrário, ele estava querendo mostrar o sofrimento que crianças que fogem do padrão heteronormativo, né, que eles sofrem. E como é que a sociedade trata isso? Acabamos de ver, não é? Então, censurando. Uma segunda obra da Adriana Varejão, né, uma artista super consagrada brasileira, chamada Cenas de Interior 2, é uma obra de 1994, 23 anos, 23 Maior anos. de idade já, né? Muito tempo. Que falaram que ali tinha pedofilia.
É uma leitura super rasa sobre a obra, na verdade é uma denúncia sobre todo o processo de colonialismo do Brasil, enfim. É uma série de camadas para você interpretar e a pessoa vê e fala uma coisa fora de contexto, espalha a notícia e dá o que deu. E uma outra que deu bastante problema, do artista Fernando Baril, é de 1996, 21 anos, né, que é Cruzando Jesus com a Deusa Shiva. Esse eu ainda particularmente entendo que possa ter alguma reação de quem é da igreja, porque ele mexe num cânone, que é Jesus, misturando com de uma outra religião. Ok. Só que da mesma forma que ele fez isso, alguém tem o direito de fazer algum tipo de obra para poder, né, proteger ou falar sobre o seu ponto de vista. Não chegar lá e falar, olha, isso não pode, porque está ferindo os costumes e tal. Não. O artista, ele tem liberdade para poder ver a sua visão de mundo. E aí que a lei Rouanet e as leis de cultura estão para poder difundir isso, né? E a gente também pode ver aquela obra como sendo um culto ecumênico. Várias religiões juntas que podem promover a paz muito mais do que censurar. Só que aí o pessoal prefere o ódio, né, infelizmente. Então, antes de censurar, antes de boicotar, antes de divulgar fake news, é importante a gente pesquisar o artista, né, quando se fala em arte, mas sobre qualquer outro assunto é importante a gente ver sobre o que se trata, né, antes de acreditar em tudo que a gente vê aí na internet. Sobre a Lei Rouanet, nós temos um vídeo que explica um pouquinho, que vocês podem conferir, que é interessante. Querer extinguir a lei porque foi feita uma exposição que você não concorda com isso, não, né? Também, acusar as coisas de pedofilia, zoofilia, sendo que não tem nada, isso é crime, né? Então, acho que tem que ter um pouco mais de cuidado, né, com o que é dito, porque foi totalmente distorcido, que é o projeto. Muita gente que nem mora em Porto Alegre questionou a exposição, nem foi à exposição. Não tentaram nem ver quais são as obras dos artistas, então, se informar um pouquinho mais, né, para que não dê mais esse tipo de problema. Lembrando que, assim como foi tratada essa exposição para as minorias, existem projetos para igrejas, para outros segmentos sociais e tá aí, é para ser plural e diverso mesmo. É isso, pessoal. Essa foi a nossa TV Cult Puxão de Orelha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhá-lo, ativar o sininho de notificações para você receber, né, as novidades que nós faremos, além de mandar sugestões de pauta e mensaginhas de amor, tá? Até a próxima semana e obrigado!